Meu Deus, não fazem isso. Doutor Kangondo, queremos também o seu parecer. Como olha para esta iniciativa da UNITA, também do Governo, mas essencialmente da UNITA, porque chega numa altura em que a Assembleia já discute o projeto de alteração do pacote eleitoral com alguns pontos que já começam também a gerar algum debate, como por exemplo a alteração do artigo 109 ou do descrito no artigo 109 da Lei Orgânica sobre eleições gerais, que retrata a presença de cidadãos que não sejam eleitores na Assembleia de Voto, e tantos outros pontos ou alterações como por exemplo a eliminação das atas síntese e a eliminação do cartão eleitoral, que provavelmente será substituído pelo bilhete de identidade. Bem, Cláudio, deixa-me dizer primeiro que está de parabéns à UNITA por mais esse esforço, não é? Mas este ato da apresentação desse projeto, porque não são propostas, são projetos, quando são feitos, então quando são iniciativas de deputados de grupos parlamentares, não é? Muito bem, ou se obrigada quiser por da esta Assembleia correção. Nacional. Portanto, a UNITA está de parabéns, se bem que eu tenho, digamos, alguma reticência quanto à oportunidade da proposta, então desse projeto que agora é proposto pela UNITA, que é remetido melhor pela UNITA, à Assembleia Nacional. Máxime olhar aqui para esse projeto que visa estabelecer então a autonomia à província de Cabinda, que eu penso que é merecido, e aqui discordar um pouco com o Dr. Mabanza quando pensa que a autonomia à Cabinda vai contrastar com o princípio da unidade do Estado. E se quiser podemos dar aqui um exemplo muito breve de Portugal, não é? Portugal é um Estado unitário, mas tem regiões autónomas, então penso que esse discurso, essa forma de pensar representa de certa forma alguma regressão, até do ponto de vista da analogia, não é? Penso que são coisas que não se confundem. Agora, o que eu penso é que nós deveríamos poupar sinergias e nós termos uma direção única para, digamos, bater ou então empreender os esforços, porque é consabido por todos que o mal deste país está identificado. É o partido onde o Dr. Mabanza milita. Este é o mal de Angola. Infelizmente, o mal da Angola e dos angolanos é o MPLA. Isto está identificado. Então, eu não vejo como, ainda que se aprove uma lei que cria, digamos, essa autarquia supramunicipal para Cabinda, em que isso vai melhorar a vida dos cabindianos ou dos cabindenses? Não vejo, porque também já temos um histórico muito grande de se pisotear as leis. Aliás, a própria Constituição muitas vezes é vilipendiada, não é? A lei dos contratos públicos é vilipendiada por quem deveria o defender, no caso do Presidente da República. Então, eu penso que o grande problema aqui é olharmos para um conjunto de medidas que nos permitam, a longo ou curto prazo, criar ou ocasionar aqui, digamos, alternância política. Não importa que partido é que venha assumir o poder, mas é importante que o MPLA largue o poder. Isso é que tem que ser pensado. Isto é que tem que ser pensado para não continuarmos a divagar em demagogias e tudo mais, não é? Doutor Kangondo, Então, quando diz que não importa qual será o partido, pode ser até aquele que se calhar não vai olhar com a devida preocupação para os não, problemas do... a grande questão é o seguinte: uma vez mesmo pela fora Ainda, uma exatamente. vez mesmo pela fora do poder, não terá partido que ficará mais 38 anos no poder em Angola, Ok. porque o povo próprio não vai permitir. Aliás, o próprio MPLA vai fazer um bom trabalho na oposição. Então vai haver, digamos, uma simbiose entre o povo e o próprio MPLA na oposição, que não vão permitir que nenhum outro partido, não é, faça o mesmo que o MPLA está a fazer ao povo. Este é um ponto essencial e fundamental para essa abordagem, então para a abordagem política e também social em Angola. Porque, como eu disse, o histórico de pisotear, então, de violação das leis é antigo, já vem desde 1975. Por outra, a proposta, ou então os projetos de lei que compõem o pacote, digamos, eleitoral, é bem-vinda. E penso que aqui, embora eu não tenha lido ainda os projetos da UNITA, mas já li o do Executivo,
e por aquilo que se diz, penso que há uma divergência completa. Aliás, o Quilombo disse que a divergência ronda aí em torno de 90%, né? Eu, embora não tenha lido, como disse, eu devo estar de acordo. Aliás, porque quando eu olho as propostas apresentadas, então os projetos do Executivo, que na verdade é do MPLA, né? Esse projeto, não, tem que se dizer com a verdade. Mas aqui, por isso é que eu enfatizei que é do Executivo, porque o Executivo exonera o MPLA na maior parte das vezes. Não, não faça isso. Isso aqui isso é discurso. Na verdade, o Executivo e o MPLA se confundem, né? Porque o Executivo é o MPLA é o Executivo. E não há dúvidas quanto a isto. Então, como eu estava a dizer, ora, as discussões que têm estado a surgir em torno dos processos eleitorais em Angola são discussões que trazem pontos estruturantes que visam o melhoramento, sobretudo, da credibilidade dos processos. E nós temos que começar a olhar, sobretudo, para a questão do apuramento do resultado. Foi muito questionado por todos, não só pelos partidos políticos, mas até mesmo por cidadãos singulares, organizações não governamentais da sociedade civil, não é? E algumas pessoas que também tiveram o privilégio ou a oportunidade de cá estar no momento das eleições e que também puderam ler, portanto, a lei orgânica sobre as eleições gerais e perceberam logo que a questão do apuramento nacional, ao invés de ser lá onde ocorre o voto, que é nos municípios, ou melhor, a partir das mesas, município, província, para depois vir a nacional, isto é o que contou grandemente para a consolidação da fraude eleitoral. E essa discussão tem estado a ser levantada mesmo antes das eleições de 2022. Mas no projeto apresentado pelo Executivo, isto não consta. Não consta porque na verdade, o que está aqui em causa é, como disse um Quilombo, que a ciência política orienta ou aconselha que em cada 5 anos se portanto, alteram, se revêem, se procede a uma revisão, portanto, então uma alteração da lei orgânica sobre as eleições gerais, ok. Penso que no cumprimento desse desiderato, o Executivo adiantou-se, e eu quando digo adiantou-se porque penso que aqui está a haver uma espécie de apropriação da agenda legislativa, tal como... aliás, isto é um mecanismo que se usa muito nos países da América Latina, em que os presidentes, ou então o executivo muitas vezes, na ânsia de contrariar os projetos, ou então as discussões do poder legislativo, usam essa apropriação da agenda para vetar as leis e depois alterar sob bel prazer a mesma lei, introduzir pontos novos e remeter, digamos, à Assembleia e a lei passar a ser do Executivo. Só que no caso em concreto, podemos fazer uma colação para dizer que as discussões têm sido tantas que o MPLA, né, aproveitou-se. Doutor Cangondo, peço desculpas, não quero perder esta pergunta. A partir disso, tudo que estamos agora aqui a debater e temos estado a assistir, a ouvir, já se consegue perceber ou fazer o desenho das próximas eleições gerais? Já. Estamos a falar de um pacote legislativo e eleitoral que será novo, podemos afirmar. Estamos a falar também de um cenário político-administrativo diferente, estamos a falar de novos partidos políticos, alguns ainda poderão surgir, certamente. Então, como é que se consegue conceber isto tudo? É lá onde eu queria chegar. Na verdade, a alteração que o Executivo propõe vem consolidar todo o processo, que vai culminar depois na fraude em 2027. Esta proposta, esse projeto vem neste sentido. Porque, veja, quando se propõe, portanto, a retirada dos cartões eleitorais para ficar só os bilhetes, quer dizer, o bilhete vai ser o documento com o qual vamos votar. Quantos cidadãos em Angola têm bilhetes? Quantos? Há muitos anos que o Executivo tem estado a lutar para atribuir bilhete aos cidadãos angolanos, mas sem sucesso. Já foram, digamos, eleitos vários projetos, inclusive aqueles projetos das cabines móveis, né? Aqueles caminhões que foram comprados e depois foram atribuídos às administrações, os BUAPs e tudo mais. Mesmo assim, nós ainda temos a maior parte dos angolanos, sobretudo olhando para aqueles que têm idade eleitoral ou capacidade eleitoral, né, ativa, sem bilhete de identidade.
Então, se retira o cartão de eleitor, estamos a dizer que vão votar meia dúzia de cidadãos e aí há condições propícias para operar a fraude eleitoral. Há condições propícias. Não acha que até lá a coisa vai melhorar? Talvez poderá o governo imprimir não vai melhorar. Outra dinâmica quanto à emissão dos bilhetes de não vai identidade. melhorar porque, primeiro, como eu estava a dizer, da apropriação da agenda legislativa, aqui há uma intenção muito clara. O MPLA aproveita-se dos debates que têm sido, portanto, levantados pela sociedade civil e também alguns partidos políticos na oposição, e porque isto era uma agenda, como disse também o Quilombo, da oposição, em conjunto com algumas organizações da sociedade civil, e o MPLA adiantou-se. Certamente, não estou a ver, e eu peço desculpas, não acredito aquilo que o Mabanza disse aqui, acreditar, haver aqui uma possibilidade, portanto, de fazer aqui algum casamento desses dois projetos. Não acredito que isso vai acontecer. Porque neste momento, e acreditem, escrevam o que vão dizer, o MPLA vai usar a sua ditadura parlamentar para impor que o seu projeto seja discutido e aprovado, conforme está. Por quê? Porque, como eu disse, é na verdade o culminar do projeto de fraude para 2027. Então, se o MPLA aceita, e porque eu não, embora não tenha lido ainda os projetos da UNITA, mas estou em crer que os projetos da UNITA traz a questão, por exemplo, do apuramento eleitoral, que certamente não será a nível nacional, o Quilombo que o diga, né? Desculpa, deixa que eu lhe ajude como amigo. Se o doutor não leu ainda, então não pode afirmar que... Não, espera, calma. Bom, Deixa-me só. é perigoso, né? Vou ajudá-lo eu. Se quiser, pode continuar. Vou ajudá-lo eu, é assim. Pois, vou ajudá-lo, é assim. A UNITA, felizmente, a UNITA, e cito a UNITA, felizmente, diferente do MPLA, tem estado a fazer um exercício democrático. Sempre que tem projetos eleitorais, ou então projeto legislativo, submete-os à consulta pública. Convida pessoas, sociedade civil, igrejas, para discutir. É nesse sentido que eu tenho esta informação. Eu espero ter esclarecido ao Dr. Mabanza. Então, como estou a dizer, se essa proposta que vai agora entrar for admitida pelo MPLA, o MPLA tem consciência que isso será o primeiro passo para o seu fim. Porque apuramento dos resultados a partir das mesas, dos municípios, das províncias e depois a nível nacional, dá pouca margem de manobra para a operacionalização da fraude eleitoral em Angola. Isto que fica muito claro. Então não estou a ver como o MPLA vai aceitar esse projeto de bom grado, a menos que por uma razão de força maior. Isto que fica muito claro. Aliás, é por isso, como eu disse, E é mesmo já para finalizar. Não, quem dá o ponto de ordem é a Claudimir Luceu. Então deixa-me terminar. Finalize para podermos ouvir o Dr. Mabanza, depois o Dr. É por isso que eu estava a relativamente a este primeiro dizer tema. que há aqui uma espécie, portanto, da apropriação da agenda legislativa. O que quer dizer, para as pessoas lá em casa perceberem, o MPLA adiantou-se porque sempre ouviu os debates da sociedade civil levantado em conjunto com os partidos políticos na oposição, sobretudo olhando para a necessidade da alteração do pacote eleitoral, que começa com a lei do registro, a lei orgânica sobre as eleições gerais e depois a lei da CNE. E veja, o MPLA se adianta em tudo, mesmo em relação à lei da CNE. Olha só os princípios que ele vai trazer para a questão da CNE. A única coisa em relação ao projeto de lei da alteração da lei orgânica sobre a organização e funcionamento da CNE, a única coisa que eu achei mais ou menos digna de atenção da nossa parte é a questão da retirada do requisito de juiz para o presidente da Assembleia, para o presidente da CNE. Mas isso também não diz muito, porque na verdade quem decide não é só o presidente, a CNE é um conjunto, né? O grave é a forma de constituir a própria CNE. E depois, a composição da CNE, que estou em crer que no projeto da UNITA também traz um novo formato da composição independente da CNE. Por que essa necessidade? Porque nós precisamos ter uma CNE que não seja partidária. Nós precisamos de ter uma CNE, uma Comissão Nacional Eleitoral, que não seja partidarizada. Só assim nós vamos conseguir ter eleições
justas, livres e transparentes. Obrigada, Sem Dr. isto, Cangundo. é impossível. Então, daí é que eu dizia que, para terminar mesmo, Exato. o MPLA sempre foi acompanhando essas discussões e, portanto, adiantou-se num ato meramente da apropriação da agenda legislativa e, portanto, trouxe ele as propostas da sua forma e, claro, estou em crer que vai usar a ditadura parlamentar, vai usar a sua maioria parlamentar para impor isso, para impor quer aos deputados, digamos, deputados que compõem as bancadas parlamentares, os partidos políticos na oposição, quer ao próprio povo, não é? Porque não nos esqueçamos que os deputados estão em representação do O povo. povo, exatamente. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,